Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos aqui no YouTube. Meu nome é Alexandre Lozado. Eu quero fazer uma série aqui com vocês, lendo Provérbios, versículo por versículo, e comentando algumas coisas, alguns insights que a gente vai observando durante o tempo. Então, serão 31 vídeos aqui, uma sequência. Vou tentar fazer todo dia com vocês, pra gente pensar a respeito de Provérbios, um livro muito profundo que tem enriquecido a minha vida desde o ano passado, quando eu me propus a ler mensalmente um capítulo por dia, o livro de Provérbios, e eu tenho absorvido muito de Deus nesse 1 ano e meio quase de experiência, certo? Ainda estou investindo aqui em equipamento de som, de gravação, preciso de um microfone melhor, então eu peço paciência para você. Se o som não estiver o melhor, mas a gente vai chegar lá. Vou comprar um microfone bom. Se você quiser levantar uma oferta para que a gente tenha melhores equipamentos, vai ser muito bom. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, um livro escrito basicamente todo por Salomão, com alguns outros insights de outros sábios. E vamos começar lendo esse capítulo 1, certo? Então, capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão. Um detalhe, tem uma caneta com você sempre, certo? Filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras com inteligência. Aqui eu já começo a pontuar. Aprender a sabedoria e o ensino. Nós somos arrogantes, nós achamos que nós temos esse conhecimento dentro de nós, certo? Há teorias educacionais que vão dizer que a criança já nasce com conhecimento, que nós temos que instigar esse conhecimento a vir afora. Perceba que a Bíblia já diz bem o contrário. Nós precisamos aprender a sabedoria e aprender a ser ensinados, para nós aprendermos as palavras de inteligência, ou seja, nós não temos isso. E isso já nos leva a uma postura de humildade. Quando nós abrimos o livro de Provérbios, humildemente nós baixamos a nossa fronte e dizemos: Senhor, estou aqui para aprender, eu sou burro, sou nécio, sem conhecimento. Para obter o ensino do bom proceder, ou seja, a sabedoria leva ao bom caminhar, ao bom conhecimento. A justiça, o juízo e a equidade, que são 3 pilares. A justiça, o que é o correto, fazer o que é correto. O juízo, um discernimento do que é o correto. A equidade, andar de forma correta. Então, justiça, ter a ideia do que é o correto. Juízo, poder decidir entre o correto e o errado. Equidade, viver de forma justa. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Isso aqui também é importante para nós, né? Prudência aos simples, conhecimento e discernimento aos jovens. Jovens são pessoas imaturas que agem na espontaneidade, muitas vezes agem na espontaneidade e se arriscam e fazem, dão com os burros nas águas. Então, jovens precisam de discernimento. Se você é um jovem, está vendo esse vídeo, você precisa parar e ler Provérbios com calma, aprender. Que o sábio ouça e cresça em prudência. Talvez a pessoa que esteja lendo assim: olha, pastor, mas eu já sou sábio. Então, que o sábio ouça e cresça em prudência. Você já se considera um homem sábio, leia Provérbios e cresça. Que o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e ensino. Então, olha só, isso aqui é muito interessante. O homem que teme a Deus, ele tem anseio por sabedoria. O homem que não teme a Deus, ele despreza. Então, assim, isso aqui é muito claro. Você despreza o conhecimento bíblico, a sabedoria de Deus, você é um ímpio. Sabe, se você não quer... nós vamos ver em Provérbios várias vezes isso acontecendo. O tolo sendo insensato e se tornando inimigo de Deus. Aquele que teme o Senhor, ele vai buscar sabedoria. Não existe uma pessoa que teme a Deus e não busque sabedoria. Versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Então, há uma atitude de ouvir e de não desprezar. Precisa ser marcado isso. Porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Ou seja, um filho bem instruído, um filho de Deus bem instruído, ele é como alguém que recebe uma coroa. As pessoas olham para ele e dizem assim: cara, como a vida desse homem é valiosa, como é preciosa. Então, quando nós buscamos sabedoria, nós nos tornamos filhos de Deus, obedientes,
que valorizam o evangelho, valorizam a mensagem da salvação para as pessoas. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Há uma sedução aqui, perceba? Há uma sedução na maldade. Se a maldade não fosse deliciosa, o provérbio nunca ia dizer isso. Nós não damos conta disso e nós achamos, não, eu desprezo, odeio a maldade, mas há uma sedução, sabe? Com uma mulher incipiente que vem com roupas sensuais, vídeos sensuais que aparecem pra você e você olha assim, é só uma sensualidade. Sabe, a tolice, a maldade, ela vem com uma sedução, com um jogo de palavras, com um ganho que compra o nosso coração. É algo que é algo delicioso aos nossos olhos. Eu lembro da Rainha Branca de Nárnia falando com Edmundo. Ela oferece para ele manjar turco. Eu nunca comi. Mas perceba como tem uma sedução ali, há um doce, né? E ela faz da neve o manjar, e quando o manjar termina, ele vira neve novamente. Então é uma coisa tão tola, tão tosca, mas que a gente é apaixonado e se compra por aquilo. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bem preciosos, encheremos a sua casa de despojo. Junte-se a nós, temos todos uma só bolsa. Então, a mentalidade do mal, ela tem uma unidade tanto quanto a mentalidade do bem, certo? A mentalidade do povo de Deus, às vezes, ela não é tão unida quanto a mentalidade do mal. Eu tenho falado isso na série de Neemias que eu estou pregando. Há uma unidade no mal. O mal, ele age junto, em conjunto. Os ímpios, eles se juntam em conjunto para fazer o mal. E há uma unidade, há um prazer, há um compartilhar desses pensamentos. Meu filho, não se ponha no caminho com eles. Fique os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Tem a atitude do filho aqui, o sábio dizendo, meu filho, não faça isso, ou seja, você precisa tomar uma atitude. Olhe, é o contraste, sabe? Deus está mostrando através do sábio aqui, esse é o destino dos ímpios, esse é o destino dos sábios. Veja isso e fuja, sabe, do destino dos ímpios, corra para longe disso. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Ou seja, se você for prudente, estiver atento às ciladas do diabo, à sutileza, à sedução do pecado, você não cai nele. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita da sua própria vida. E este ofende todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então perceba que há um espírito demoníaco de ganância agindo sobre o mundo. Paulo vai dizer que ganância, avareza é bruxaria, então há algo demoníaco por detrás da ganância. E que o sábio está nos dizendo é que aqueles que seguem o caminho da trama do mal, eles agem contra si mesmo porque prestarão contas em algum momento sobre o que estão fazendo. Então há um convite para a sabedoria, versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, a entrada dos portões das cidades profere suas palavras. A ideia é que aqui a sabedoria está gritando, está chamando, como nós estamos vendo aqui, Provérbios 1 está nos chamando a sabedoria. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? Há um amor na ingenuidade. As pessoas amam ser ingênuos, toscos. E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Novamente, a linguagem aqui de afeição. Nós temos prazer em zombar de Deus. E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Ou seja, tem uma escada. Amor, prazer e ódio ao conhecimento, à sabedoria. Aí Deus diz no versículo 23, deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei conhecer as minhas palavras. Esta é a chave. Só amaremos a sabedoria quando o Espírito Santo for derramado sobre nós, e nós somos cativados do nosso coração pela sabedoria. Então Deus nos dará a conhecer as palavras do conhecimento. O que é o que Jesus promete lá em João, né? O Espírito vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo agindo em nós faz nos tornar sábios. Mas por que clamei e vocês recusaram a ouvir? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram minha repreensão. Ou seja, a vontade desses homens, daqueles que continuam na imprudência, eles têm um desejo de fazer isso. Também eu darei risada da desgraça de vocês e ficarei zombando quando chegar o terror. Deus é muito claro. A oportunidade foi dada, a sabedoria está sendo lançada, mas eu não tive resposta de vocês.
A resposta de vocês, na verdade, foi um não enfático. E da minha parte, vocês ouvirão um riso enfático. Porque eu estarei condenando vocês. A situação de vocês é cômica. A situação de vocês me fará rir. Porque vocês se acharam sábios, mas eram tolos. Como dizem Romanos 1. Pensando-se sábios, tornaram-se tolos. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando eles sobreviveram ao aperto e angústia, ou seja, a sabedoria nos livra também destes momentos quando nós temos angústia, aperto, situações de calamidade. Então eles invocarão o meu nome, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento, e não preferiram temer o Senhor. Há uma oposição. Odiar o conhecimento, temer o Senhor. Amar o conhecimento, ou seja, odiar o conhecimento, odiar o Senhor. Amar o conhecimento, amar o Senhor. Porque não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Existe aqui, dois conselhos, o conselho do Senhor e o conselho dos ímpios. Perceba, Deus diz, vocês comerão dos seus próprios conselhos, ou seja, o conselho dos ímpios. Deus diz, vocês desprezaram o meu conselho, o conselho dele. Nós temos que escolher quais desses dois conselhos nós queremos, o conselho do Senhor ou o conselho dos ímpios. Os ingênuos serão mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Então, perceba, a gente diz assim, mas eu fiz na ingenuidade, eu não sabia. Você não sabia até certo ponto. Mas nós na ingenuidade estamos desprezando o conhecimento. Deus não nos retira a obrigatoriedade de conhecer, embora sejamos ingênuos. Ele pede que nós venhamos a procurá-lo. E termina dizendo assim, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Bom, a palavra do Senhor está nos dizendo, a sabedoria nos previne no meio do caos. A sabedoria nos previne do inferno, de conhecer o Senhor Jesus, de amar o Senhor Jesus e nos livrarmos do inferno. A sabedoria nos dá esse conhecimento. Depende de nós, certo? Então, que o Senhor Jesus te enche de sabedoria, que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida. E amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo Provérbios capítulo 2. Um abraço.